Olá, cheater! Nesta aula, vamos enfim tratar sobre o tão esperado assunto que é Assembly, certo? Estamos enfim mergulhando aqui no mundo da engenharia reversa. Antes de começarmos, eu gostaria de deixar claro que o nosso objetivo aqui neste curso não é lhe ensinar a programar em Assembly, certo? O nosso objetivo é fazer que você tenha os conhecimentos suficientes para entender códigos em Assembly e poder aplicá-los em engenharia reversa, ok? Então vamos dar início às aulas de Assembly. Assembly, certo? O que é Assembly? O Assembly, né, certo? Essa palavra Assembly vem do inglês e significa construir, juntar partes, certo? E é daí que vem o nome da linguagem de programação, que é o Assembly, certo? Então Assembly é uma linguagem de programação que, por sua vez, ela é uma linguagem de programação de baixo nível, ou seja, é uma linguagem próxima daquela que as máquinas entendem, certo? Porque as linguagens de máquina, elas entendem binário, certo? Elas só entendem códigos binários. E linguagem Assembly é a linguagem mais próxima do que a linguagem de máquina. É chamada linguagem de montagem, certo? Que é exatamente, faz jus ao nome Assembly, né? Que é montar, juntar partes. Então, por quê, né? Para que a gente vai... Então, por que utilizar Assembly, certo? O Assembly ele tem algumas vantagens, certo? O Assembly, ele é uma linguagem de programação de alta performance, certo? Então, quando a gente tem alguma rotina que acaba consumindo muitos recursos da CPU, a gente pode pensar assim no Assembly, certo? Que eles são... tem como vantagem, certo? Uma velocidade de execução e um tamanho reduzido, certo? Do arquivo final. Ou seja, programas que a gente faz em Assembly são menores do que programas que a gente faz em outras linguagens, como por exemplo Java, C Sharp, etc. Sem falar da sua eficiência, né? Com a Assembly a gente também consegue fazer, além de executáveis, a gente consegue fazer também DLL, certo? Ou seja, bibliotecas de link dinâmico. E tudo que a gente consegue fazer praticamente em outras linguagens de programação é possível também se programar em Assembly. Existe uma IDE, certo? Para Assembly feita pela Microsoft, que se chama MASM, certo? M-A-S-M, que é da Microsoft, como eu já falei. E você pode programar em Assembly, certo? Através dessa IDE, certo? Essa IDE ela tem tanto o compilador de Assembly quanto o linker, né? Que é para transformar o código objeto em código executável. Mas, enfim, isso aí é uma coisa que você não precisa saber, certo? Nada demais. Como eu falei anteriormente, a linguagem que as máquinas entendem é binária, certo? É a linguagem binária. E só existe esse idioma em nível de hardware, certo? Então, digamos que a gente queira enviar, né, ainda se tratando da linguagem de máquina, o valor 1.453.785.342, certo? Para um registrador da CPU. Para que o computador entenda, né, entre aspas, o que a gente está querendo dizer, certo? Que a gente está querendo enviar esse valor, a gente precisa enviar o valor em forma binária, certo? Ele entende, ele precisa chegar lá em forma binária. E na linguagem binária só existem dois valores, certo? 1 e 0, ou seja, ou é um bit ligado ou é um bit desligado. Bit ligado a gente considera como 1 e bit desligado a gente considera como 0. Ou seja, ou é true ou é false. Então, se a gente fosse querer enviar, o código respectivo seria exatamente esse que você está vendo na tela, certo? Essa sequência de bits, certo? Essa sequência de dígitos binários. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 e por aí vai, certo? Então, ainda em nível de hardware, certo? No processador Intel compatível, as instruções estão embutidas nos circuitos e são denominadas de opcodes, ou seja, códigos operacionais. Ou seja, opcode é uma instrução, certo? Ou seja, sequência de bits, certo? Formam um opcode. E opcodes geralmente tem tamanho de 8 bits, ou seja, tamanho de 1 byte. Eu já devo ter explicado para você anteriormente, certo? Essa questão de tipos de dados e tamanhos dos tipos de dados, certo? Que 8 bits, ou seja, sequência de 8 dígitos binários, equivale a 1 byte, né? E por aí vai,
Então, o tamanho mínimo dos dados e códigos, certo, utilizados é normalmente 1 byte. Então, esse é o tamanho mínimo. Então, por isso que a gente sempre trata, quando a gente vai falar em questão de memória, a gente sempre trata em questão de bytes. A gente nunca fala que isso tem tantos bits. Isso tem, a gente criou uma função, ou então a gente está acessando uma região de memória, a gente está alocando uma memória de tantos bytes. Então, se a gente for querer fazer uma transferência para o registrador EAX, por exemplo, certo? Já se falando um pouco aqui de assembly, depois eu vou explicar mais sobre registradores e tudo mais. O opcode que a gente deve enviar é exatamente essa sequência de 8 dígitos binários, certo? Que equivale ao hexadecimal A1, certo? Ou seja, 2 dígitos hexadecimais, ou seja, 1 byte. Então, os valores decimais eles vêm aí para facilitar um pouco a nomenclatura, né, das sequências de bits, certo? Sequências de bits. Ou seja, a cada 4 bits temos aqui um dígito hexadecimal. Então, 1 byte é formado por 2 dígitos hexadecimais, como a gente pode ver, A1, por exemplo. Outra coisa que eu já mencionei em aulas anteriores, no módulo de memória, é que os processadores Intel eles têm a peculiaridade de armazenar os dados em ordem inversa, certo? Ou seja, se a gente quisesse copiar o valor 56A700FE para o registrador EAX, a gente precisa enviar os valores em ordem inversa, ou seja, os bytes invertidos, certo? Ou seja, a gente pega o último byte, que é FE, e coloca como sendo o primeiro byte. O 00, que é o penúltimo byte, né, coloca como sendo o segundo byte. E assim por diante, até que ficar em ordem invertida, como você pode ver na tela, o valor invertido. Com exceção de strings, certo? Eu já te falei, sequência de caracteres a gente envia na ordem normal. Bom, mesmo a hexadecimais facilitando, certo, a trabalhar com codes, certo, a trabalhar com sequências de bytes, ao invés de trabalharmos com binários, ainda assim é muito difícil para um programador programar somente em hexadecimal, certo? Então, para isso foram criados os chamados mnemônicos, certo? Que são palavrinhas, certo? Que são as instruções de assembly, de palavrinhas que representam os opcodes. Por exemplo, como eu citei anteriormente, o opcode 10100001 em binário, né, que é a mesma coisa que o hexadecimal A1, ele pode ser trocado pelo mnemônico move, certo? Ou seja, que quer dizer o quê? Mover, transferir. Ou seja, ele acaba deixando o código mais legível para os humanos, ok? Este é o sistema utilizado nos assemblers de 32 bits modernos, certo? Um mnemônico é um nome reservado de uma família de códigos operacionais que realizam tarefas semelhantes no processador. Os códigos operacionais atuais diferem quanto ao tamanho e aos tipos de operandos que são utilizados. Por exemplo, se quisermos utilizar o mnemônico move, precisamos escrever move EAX, variável 1. Ou seja, nessa instrução a gente está dizendo que a gente quer mover o valor da variável 1 para o registrador EAX. O valor hexadecimal deste move é A1, certo? Como a gente já tinha visto anteriormente. Agora, se a gente escrever move variável 1, EAX, o move, a gente está movendo o valor de EAX para a variável 1. Nesse caso, o valor hexadecimal do move já é A3. Então, existem valores hexadecimais diferentes dependendo de como a gente executar a instrução. Por isso que com mnemônicos facilita muito mais. Se a gente utilizar move, a gente não precisa tratar isso, né? Se a gente vai utilizar um A1 ou um A3, certo? Qual o byte que a gente vai utilizar. Então os mnemônicos vêm para facilitar a vida do programador, certo? Assembly. Agora vamos falar sobre os componentes da linguagem Assembly, certo? Os componentes da linguagem Assembly podem se dividir mais ou menos em algumas categorias, como instruções de registradores, instruções de pilha, instruções de execução, instruções de memória
e instruções de controle, certo? Aqui são mais ou menos os principais componentes que a gente precisa entender da linguagem Assembly, certo? Eu vou falar agora sobre algum deles e se estiver faltando um ou outro, a gente vai falar posteriormente, ok? Então, instruções de registradores, certo? Essas instruções elas transferem dados ou realizam cálculos utilizando os registradores de 32 bits da CPU. Existem 6 registradores de uso geral chamados de EAX, EBX, ECX, EDX, ESE e ED, certo? Ou ESE e ED, dependendo da pronúncia, enfim. Isso aí vai de região do Brasil, né? Alguns exemplos, certo? Desses tipos de instrução são move ESE EBX. Ou seja, a gente está movendo o conteúdo do registrador EBX para o registrador ESE. Se a gente fazer a instrução add EAX ED, a gente está somando o conteúdo do registrador ED com o registrador EAX, certo? Então, como você pode ver, existem vários comandos para isso, certo? Existem várias instruções que a gente pode utilizar com os registradores, certo? Os registradores, eles armazenam informações úteis para a gente, certo? Quando a gente precisa quando a gente precisa tratar esses tipos de informações, a gente utiliza registradores para isso. Eu vou explicar mais sobre registradores, mais a fundo sobre a função de cada registrador mais para frente. Então a gente tem aqui também instruções de pilha, certo? As instruções de pilha são push e o pop. Vocês já devem ter ouvido falar, se você já mexeu ou já tentou debugar algum programa, certo? O push EAX, por exemplo, ele põe o conteúdo do registrador EAX na pilha. E o pop EDX, ele retira o último valor colocado na pilha e põe em EDX. Então o push, ele coloca o registrador, ele coloca o valor do registrador que a gente está fazendo um push na pilha, e o pop ele retira da pilha, né, do topo da pilha, e coloca no registrador que a gente indicou. Por exemplo, o pop EDX, a gente está colocando o valor EDX. A gente também pode puxar valores hexadecimais diretos, como por exemplo push 1000 em hexadecimal, 1000H, né, que significa em hex. E a gente pode também fazer um move ABP ESP, né, ou seja, a gente está movendo aqui o valor do ponteiro da pilha para o registrador ABP. Porque o registrador ESP ele sempre guarda o ponteiro da pilha, mas isso aí eu vou explicar mais para frente, você não precisa se preocupar com isso agora, certo? A gente só está falando aqui dos componentes da linguagem Assembly. Temos agora instruções de execução. Essas instruções elas desviam o processador para que execute código a partir de um ponto que não seja a próxima linha de execução. São exemplos, né? Por exemplo, call make window, certo? Então aqui a gente está executando o código do procedimento e depois retorna, certo? Então a gente está chamando aqui o procedimento make window, certo? Que é uma função ou procedimento que a gente criou. E depois que a função acabar, a gente retorna para a próxima linha, né, a linha abaixo do call. Se a gente fizer, por exemplo, um call EAX, a gente está executando o código a partir do endereço presente em AX, ou seja, a gente vai executar a função, né, cuja o endereço da função está no registrador EAX. E depois retornar ela, né, para a instrução de código que a gente estava anteriormente, né, quando a gente chamou o call. Isso tudo vai ficar mais fácil de você entender quando a gente tiver mais nas aulas práticas também. Essa aula aqui vai ser toda teórica. Eu quero mesmo que você vá mesmo se familiarizando com esses termos que a gente está falando, que eu estou falando. Outra instrução que a gente pode utilizar, que fica dentro da instrução de execução, é a função, né, o mnemônico head, certo? Ele termina o procedimento, né? Ou seja, a função que a gente está sendo executada e retorna, né? E retorna ao chamador, ou seja, quem foi que chamou aquela função. Temos as instruções de memória, certo? As instruções de memória elas leem ou escrevem em áreas de memórias que não sejam da pilha, certo? Normalmente essas áreas
elas estão na seção de dados do programa executável. Ou elas podem ser alocadas dinamicamente pelo sistema operacional ou algum código que a gente faça de alocação de memória, tudo bem? Alguns exemplos delas por exemplo, add EAX, aí entre colchetes ES, ou seja, a gente está adicionando a EAX o conteúdo de memória cujo ponteiro de ES está no registrador, ou cujo ponteiro de endereço está no registrador ES. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não está movendo o valor que o ES está segurando, certo? A gente está movendo o valor do endereço que ES está segurando, ou seja, o valor de ES, nesse caso, ele não é o valor que a gente vai mover. O valor que a gente vai mover é o valor para qual o ES está apontando, ou seja, o ES, nesse caso, ele está armazenando o endereço do valor, o endereço de memória, de onde está o valor que a gente vai mover, certo? Então, para onde aquele endereço está apontando é o valor que a gente vai mover para EAX. Se você não está achando muito claro isso que eu estou falando quanto a ponteiros, eu recomendo que você reveja as aulas de lógica e programação onde eu falo sobre ponteiros, ok? Que lá eu explico direitinho como é que funciona essa questão de referenciamento de memória, certo? Através de ponteiros. E temos as instruções de controle, certo? Que são os jumps, certo? Temos o JZ, JMP, né? Que é o jump obrigatório. Eu vou falar sobre cada um desses mais pra frente, ok?